Desde o início dos tempos, a humanidade ergueu monumentos para desafiar o silêncio da eternidade. Entre desertos, florestas, vales e montanhas, surgiram estruturas que sobreviveram a impérios, catástrofes, guerras e eras inteiras. Elas não falam, não se movem, mas carregam um enigma que atravessa os séculos: as pirâmides. Construídas por civilizações separadas por oceanos e milênios, elas compartilham o mesmo formato, a mesma ambição e a mesma pergunta: por quê? Como é possível que povos sem contato entre si tenham desenvolvido arquitetura tão semelhante, técnicas tão avançadas, alinhamentos tão precisos com os astros do céu? Teria sido coincidência? Ou memória de um conhecimento comum esquecido pelo tempo? Para entender o mistério, precisamos voltar ao lugar que se tornou símbolo das pirâmides: o Egito. No Planalto de Gizé, 3 gigantes de pedra se erguem como se fossem parte da própria terra: Quéops, Quéfren e Miquerinos. A maior delas, a Grande Pirâmide, já foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Durante muito tempo, acreditou-se que ela havia sido construída com rampas gigantes, com o esforço de milhares de trabalhadores puxando blocos de pedra. Mas hoje, sabemos que a história é mais complexa. Os blocos usados na pirâmide chegam a pesar 80 toneladas. Muitos deles foram transportados por mais de 80 quilômetros. Como? Nem mesmo as máquinas modernas conseguiriam reproduzir essa façanha com facilidade. E não existe nenhum documento egípcio que explique o método completo de construção. A matemática da pirâmide é tão precisa que seus lados apontam quase perfeitamente para os pontos cardeais. A diferença de alinhamento é de menos de 1 grau, algo que exigiria instrumentos de medição que supostamente não existiam há 4.500 anos. Além disso, a pirâmide não é apenas uma pilha de pedras. Ela contém câmaras internas, corredores estreitos, poços de ventilação alinhados com estrelas específicas e uma estrutura interna que parece ter sido feita com intenção energética, não só funerária. Para muitos estudiosos alternativos, a pirâmide era uma espécie de máquina, não apenas um túmulo. Alguns acreditam que ela poderia ter gerado energia através de vibração, ressonância acústica ou até campos eletromagnéticos. Teoria polêmica, sim. Mas por que ela foi construída com diferentes tipos de pedra, calcário branco por fora, granito por dentro, sendo que o granito reage a campos elétricos? A ciência oficial diz coincidência. Outros dizem conhecimento perdido. Mas antes de responder, é preciso sair do Egito, porque as pirâmides não são exclusivas de lá. No Sudão, o antigo reino de Kush ergueu mais de 200 pirâmides, menores, mais pontiagudas, mas igualmente misteriosas. Elas não foram feitas com pedra pesada, mas com tijolos de areia comprimida. Ainda assim, apresentam simetria, simbolismo e intenção astronômica. Algumas delas parecem ter sido construídas rapidamente, como se já houvesse um método dominado. O que torna tudo mais intrigante é que o reino de Kush foi, por um tempo, mais poderoso que o Egito e chegou a dominar os faraós. Quem influenciou quem? Será que não herdaram algo mais antigo, vindo de uma era que não lembramos? Mas atravessamos o oceano e chegamos às Américas. No México, muito antes dos europeus chegarem, os maias e os teotihuacanos ergueram pirâmides que não eram tumbas, mas templos ligados ao céu. A pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá, é uma calculadora de tempo: 365 degraus, um para cada dia do ano. Durante o equinócio, a luz cria a sombra de uma serpente descendo pelos degraus. Não é acaso. É astronomia, engenharia de luz, matemática aplicada. Em Teotihuacán, a pirâmide do Sol não é apenas enorme. Ela está posicionada sobre correntes subterrâneas de água, como se energia natural fosse parte da construção. Isso lembra as hipóteses de que pirâmides eram máquinas de energia, não elétricas, mas vibracionais. Mais ao sul,
No Peru e na Bolívia, civilizações ainda mais antigas construíram pirâmides com blocos de pedra cortados de forma tão perfeita que parecem obra de laser. Em Tiahuanaco, blocos gigantes de 100 toneladas foram encaixados com precisão milimétrica, sem argamassa. Ferramentas de pedra não são capazes de cortar andesito daquele jeito. Onde estão as ferramentas de metal? Não existem. Alguns pesquisadores acreditam que esses povos dominavam não só o uso da pedra, mas o conhecimento acústico. Talvez usassem som para cortar, mover ou vibrar blocos até encaixarem. Isso parece impossível, até lembrarmos que algumas frequências sonoras fazem a areia se mover em padrões geométricos exatos. E se eles sabiam o que esquecemos? Agora, vamos para a Ásia. Na China, existem dezenas de pirâmides gigantescas, algumas maiores que as do Egito, mas cobertas pela vegetação e proibidas ao público. O túmulo do imperador Qin Shi Huang tem rios de mercúrio líquido correndo internamente, como se energia fluísse dentro da estrutura. Por que mercúrio? Ele é condutor elétrico. Outra coincidência que não parece coincidência. Na Indonésia, Gunung Padang pode ser a pirâmide mais antiga do mundo, talvez com 12.000 anos. Se isso for confirmado, tudo o que sabemos sobre a história humana mudará. Porque pirâmides existiriam antes da agricultura, antes das cidades, antes do que chamamos civilização. E então surge a pergunta inevitável. Como tantos povos, em tantos lugares, escolheram a mesma forma arquitetônica, calcularam estrelas, alinharam estruturas com o solstício, usaram proporções matemáticas universais, sem jamais terem se encontrado? A resposta oficial é: coincidência evolutiva. A forma piramidal é estável, simples, eficiente. Mas então por que tantas pirâmides têm medidas ligadas à Terra, à Lua, à velocidade da luz, à proporção áurea? Por que tantas delas vibram com sons específicos, ressoam em determinadas frequências ou parecem ter sido construídas com a intenção de amplificar energia? Será que estamos interpretando as pirâmides de forma errada? E se elas não fossem túmulos, mas algo muito maior? Talvez pirâmides sejam mensagens. Talvez sejam máquinas. Talvez sejam bibliotecas em pedra. Ou talvez sejam lembretes de que a humanidade já soube mais do que sabe hoje. E enquanto arqueologia, ciência e mistério se cruzam, uma verdade permanece. As pirâmides continuam de pé. Nós passamos. Elas ficam. Elas não respondem. Apenas esperam. Mas para compreender o possível propósito oculto das pirâmides, precisamos olhar para algo que nem sempre é discutido: a tecnologia. Não a tecnologia moderna, feita de cabos, motores e máquinas, mas a tecnologia antiga, invisível aos olhos, baseada em vibração, geometria e ressonância. Para muitos pesquisadores, as pirâmides não foram erguidas apenas como monumentos religiosos ou memoriais de reis. Elas teriam sido construídas para interagir com a própria estrutura da Terra. A pirâmide do Egito está alinhada com o norte verdadeiro, não o magnético. Isso significa que os construtores sabiam a diferença entre os dois tipos de norte. Ela também está posicionada exatamente no centro geográfico do planeta, considerando continentes e oceanos. Não há como isso ter sido feito por acaso. O perímetro da base da pirâmide dividido pela sua altura resulta em 2π, sugerindo que os egípcios conheciam a relação entre circunferência e diâmetro muito antes de o número π ser oficialmente registrado. Por que um túmulo precisaria de tanta perfeição matemática? Quando analisamos a Câmara do Rei, dentro da Grande Pirâmide, vemos que ela foi construída com blocos de granito que ressoam em frequências específicas quando atingidos. A sala inteira funciona como uma caixa acústica. Isso gerou teorias de que a pirâmide amplificaria vibrações sonoras, talvez para curar, para comunicar ou para produzir energia. Essa ideia parece absurda até lembrarmos que terapias de som, ultrassom e ressonância são parte da medicina atual. Se hoje usamos vibração para mover partículas, destruir tumores e gerar eletricidade, por que civilizações antigas não poderiam ter usado o mesmo princípio?
A diferença é que talvez eles usavam a terra como gerador, a pedra como condutor e a pirâmide como amplificador. Se isso for verdade, então pirâmides não eram templos para os mortos, eram dispositivos para os vivos. Agora volte para o México. A pirâmide de Teotihuacan tem camadas internas feitas com mica, um mineral que hoje é usado na indústria elétrica e aeroespacial como isolante térmico e dielétrico. Por que uma civilização antiga usaria mica em grande quantidade dentro de uma pirâmide? A resposta oficial: ninguém sabe. Mas quem estuda energia sabe. Mica serve para impedir a dissipação de ondas. Ou seja, novamente, a pirâmide foi construída para armazenar, direcionar ou amplificar algo, não para guardar corpos. E então chegamos ao ponto onde história, ciência e mistério se unem. E se todas as pirâmides do mundo forem parte de uma rede energética, vibracional, astronômica, simbólica ou tudo isso ao mesmo tempo? Algumas delas estão alinhadas com constelações, outras com o cinturão de Órion, outras com o Polo Norte, outras com o trajeto do Sol. Sozinhas elas são grandiosas, juntas parecem coordenadas. De quem? Para quê? Talvez a resposta esteja em algo ainda mais antigo: lendas. Civilizações diferentes falam de um tempo antes da queda, antes do esquecimento, antes do dilúvio. Todas têm memórias de uma era em que os humanos dominavam o céu, a terra e o espírito ao mesmo tempo. Se essa era existiu, as pirâmides talvez sejam seus últimos sinais, marcas geográficas de um conhecimento que teria sido apagado, mas não totalmente perdido. No Sudão, algumas pirâmides foram construídas numa geometria que imita o som. Isso mesmo, a proporção delas é idêntica à forma de ondas sonoras capturadas em água vibrante. Na China, pirâmides foram erguidas sobre pontos da rede geobiológica da Terra, o que hoje chamamos de linhas de energia ou linha-lei. Na Indonésia, as camadas da pirâmide de Gunung Padang são construídas em ritmos numéricos que lembram escalas musicais. Isso é coincidência ou ciência? E então surge outra questão: como esses blocos foram cortados, transportados e encaixados sem máquinas? Em Pumapunku, na Bolívia, as pedras são tão lisas e tão perfeitamente esculpidas que parecem moldadas com precisão industrial. Algumas têm ângulos retos perfeitos, furos cilíndricos idênticos, encaixes que lembram concreto pré-fabricado. Tudo isso há mais de 10.000 anos, segundo datações recentes de sedimento. Mas se a história oficial diz que não havia civilização avançada nesse período, então quem fez? E com que ferramentas? Alguns dizem que os construtores possuíam instrumentos metálicos que não resistiram ao tempo. Outros acreditam que a pedra foi amolecida com química. Mas há uma teoria ainda mais ousada, que essas civilizações dominavam o som. O som pode levantar objetos. Isso já foi provado em laboratório. O som pode quebrar pedra. O som pode moldar matéria. O som pode até formar padrões geométricos perfeitos em areia ou água de acordo com a frequência. Esses padrões são chamados de simática, e muitos deles lembram hieróglifos, mandalas e símbolos ancestrais. Não é à toa que as pirâmides têm proporções numéricas ligadas a frequências. A Grande Pirâmide vibra em harmonia com o planeta Terra. A pirâmide de Kukulkan vibra em harmonia com o Sol. A pirâmide chinesa do Imperador vibra em harmonia com a constelação sob a qual foi construída. Isso não é construção, é sintonia. Se elas eram antenas, é possível. Se eram geradores, também. Se eram bibliotecas simbólicas para ensinar matemática cósmica, com certeza. Se eram túmulos, não explicam tanta engenharia. Se eram máquinas, talvez nem tenhamos palavra moderna para descrevê-las. Mas enquanto a ciência tenta dissecar as pirâmides, elas continuam em silêncio. Elas não respondem. Elas apenas existem. Elas são a única tecnologia do passado que nem o tempo, nem a guerra, nem a erosão conseguiu derrotar. E isso nos leva à conclusão inevitável: pirâmides não foram feitas para o passado.
Elas foram feitas para o futuro, para nós. Para quando reencontrarmos a pergunta que todos evitam: e se não somos os primeiros? E se somos só os últimos a lembrar? A história não está errada, está incompleta. E talvez as pirâmides sejam o lembrete mais físico, mais sólido e mais eterno de que o ser humano já foi mais do que é agora. E se as pirâmides forem o eco de um conhecimento que já esteve em nossas mãos, mas se perdeu? Talvez sejam como livros escritos em pedra, esperando que um dia a humanidade volte a compreender a linguagem da geometria, da ressonância, do cosmos. Porque enquanto olhamos para elas como monumentos estáticos, esquecemos que foram criadas para interagir com o espaço, com a Terra e com o corpo humano. Não eram apenas estruturas, eram experiências. Nosso olhar moderno vê tijolos empilhados, mas os antigos viam harmonia entre matéria e energia. Não separavam físico de espiritual, construção de música, pedra de estrela. Eles sabiam que o universo é ritmo, é vibração, é número. A pirâmide é a forma que traduz isso. Não importa a cultura. Egito, México, China, Indonésia, Sudão, Peru. É como se uma memória comum tivesse atravessado continentes, mas a explicação tivesse se perdido no tempo. Mas surge outra questão. Por que tantas pirâmides estão alinhadas com Órion? Por que tantas outras com Sírius? Por que tantas são posicionadas em relação à Via Láctea? Astronomia simbólica? Ou alguma conexão que ainda não compreendemos? Talvez os antigos acreditassem que a vida veio das estrelas. Talvez acreditassem que o destino humano estava escrito no céu. Ou talvez eles simplesmente sabiam que tudo, do menor átomo à maior galáxia, obedece a um padrão. E esse padrão pode ser traduzido em matemática, em som e em arquitetura. E então chegamos a um ponto que incomoda a ciência moderna. Por que povos sem roda, sem cavalos, sem escrita fonética e sem ferro conseguiram construir estruturas que nós, com toda a nossa tecnologia avançada, ainda não sabemos replicar? Não sabemos como ergueríamos hoje a Grande Pirâmide com a mesma precisão. Não sabemos como cortaríamos blocos de puma-punco com o mesmo acabamento. Não sabemos como transportaríamos pedras de 800 toneladas por quilômetros sem deixar marcas no solo. O passado é um espelho, mas a imagem refletida não faz sentido, porque o que chamamos de evolução linear talvez seja apenas uma ilusão. Existe uma hipótese que tenta responder a isso. A humanidade não evolui em linha reta. Ela sobe, cai, esquece, ressurge, reconstrói. Como ondas, como ciclos. Talvez já tenhamos passado por eras de ouro e eras de esquecimento. Talvez as pirâmides sejam aquilo que sobrevive quando tudo o mais desaparece. A última assinatura de uma civilização que não falava apenas com a boca, mas com pedra, número e estrela. E se as pirâmides estiverem apontando para o futuro, não para o passado? E se elas forem um aviso ou uma instrução? Algo como: a energia não se cria com combustão, mas com ressonância. Ou: a cura não está na química, mas na vibração. Ou ainda: a Terra é um ser vivo, e vocês são parte dela, não donos dela. Talvez por isso elas resistiram a tudo. Porque quando a humanidade finalmente entender energia, frequência, geometria e consciência como uma coisa só, vai conseguir decifrar o que elas sempre foram. E quando isso acontecer, a história não será reescrita, será redesperta. Enquanto isso, as pirâmides continuam em silêncio. Não envelhecem, não se explicam, apenas sobrevivem. Elas não pedem acreditação, não precisam convencer ninguém. Elas são a prova física de algo que a humanidade inteira pressente, mas ainda não lembra. Nós não somos uma espécie em ascensão. Somos uma espécie em reconstrução. Talvez o maior mistério das pirâmides não seja como foram construídas, mas por quem foram construídas. Não com que ferramentas, mas com que propósito. Não o que significam, mas o que estamos deixando de ver. Porque talvez o maior segredo não esteja nas pirâmides. Talvez esteja em nós.
E enquanto a humanidade olhar para elas como objetos de estudo, e não como espelhos de um conhecimento maior, elas continuarão sendo enigmas. Mas no dia em que deixarmos de perguntar como e passarmos a perguntar por quê, talvez as pedras finalmente falem, e nesse momento a história deixará de ser passado. Ela se tornará memória. As pirâmides continuam desafiando a história humana não apenas por seu tamanho ou pela precisão com que foram construídas, mas pelo silêncio que guardam. Elas sobreviveram ao vento, ao tempo, aos impérios, aos conquistadores e até ao esquecimento. Elas não reclamam, não se impõem, não explicam, elas apenas existem. E ainda assim, moldam a imaginação humana como se fossem portais para um conhecimento que esquecemos. Depois de percorrer o mundo e observar cada uma dessas estruturas, começa a surgir um padrão. Elas não estão isoladas. Não são obras aleatórias de povos desconectados. Elas formam uma espécie de mapa, uma rede, uma assinatura global. Estão alinhadas com constelações, com os pontos cardeais, com linhas energéticas do planeta, com ciclos solares e lunares, com equinócios, com ressonâncias numéricas que atravessam culturas. É como se elas fossem peças de algo maior, como se o verdadeiro significado delas só pudesse ser compreendido quando vistas em conjunto, como engrenagens de um mecanismo que ainda não deciframos. E então surge a questão que inquieta cientistas, filósofos, arqueólogos e curiosos. Por que civilizações que nunca se encontraram ergueram pirâmides com princípios tão parecidos? Talvez porque a forma não fosse apenas estética. A pirâmide não é só uma construção, é uma equação, uma ferramenta de energia, uma metáfora do cosmos, uma linguagem matemática feita de pedra, uma chave dimensional, ou um lembrete de que existe uma ordem universal invisível, mas acessível. A ciência moderna tenta negar o impossível, mas aos poucos o impossível insiste em existir. A arqueologia tradicional diz que o passado era primitivo, mas as evidências dizem que o passado era complexo. Eles não tinham máquinas, mas moviam pedras de 800 toneladas. Não tinham satélites, mas alinhavam estruturas com constelações. Não tinham lasers, mas cortavam blocos de rocha com precisão cirúrgica. Não tinham universidades, mas dominavam matemática, engenharia, astronomia, vibração e talvez até medicina por frequências. É por isso que muitas teorias científicas começam a se aproximar do que antes era considerado mito ou fantasia. Já se sabe que o som pode mover matéria, que a geometria influencia campos energéticos, que a Terra pulsa como um organismo vivo, que a água responde à vibração, que a consciência humana se altera em lugares geomagneticamente específicos, e muitos deles são pirâmides, templos, cavernas sagradas, dólmens, zigurates. Não é coincidência que pirâmides estejam ligadas a nascentes de água subterrânea, que suas câmaras internas ressoem em frequências específicas, ou que suas medidas escondam proporções ligadas ao planeta, ao Sol e até à velocidade da luz. Não é coincidência que tantas pirâmides tenham sumido debaixo da terra, da selva ou do mar, como se alguém quisesse escondê-las ou preservá-las de uma era futura. E essa era pode ser agora. Porque talvez o objetivo das pirâmides não fosse para o tempo em que foram construídas, mas para o tempo em que seriam redescobertas. Um tempo em que a humanidade teria ciência suficiente para entender, mas humildade suficiente para ouvir. Um tempo em que perceberíamos que tecnologia não é só metal, chip e eletricidade, mas vibração, campo, harmonia, consciência. Talvez elas tenham sido deixadas como faróis para o dia em que a humanidade se lembrasse de quem foi. Talvez sejam lembretes de que já existiu uma civilização global antes da nossa, que dominava energias naturais, compreendia a Terra como um organismo e construía não para décadas, mas para milênios. Se for verdade, então as pirâmides não são mistérios, são mensagens. Não estão perguntando nada, estão respondendo. Não estão escondendo segredos, estão mostrando o que esquecemos,
Não estão esperando escavações, estão esperando a pergunta certa. E a pergunta talvez não seja como elas foram feitas, mas por que fomos programados para acreditar que não podíamos fazê-las? Talvez o que mais ameaça o mundo moderno não seja o passado desconhecido, mas o passado que prova que não somos tão avançados quanto acreditamos. Porque se pirâmides foram construídas com uma tecnologia baseada em ressonância, som, geometria e consciência, isso significa que a nossa civilização está usando o caminho mais difícil, mais lento e mais destrutivo: combustão, extração, separação. As pirâmides são o oposto disso: harmonia, integração, vibração, eternidade. E é por isso que elas permanecem. Elas não precisam ser defendidas. O tempo as protege, porque o tempo reconhece o que é feito com ele, e não contra ele. Civilizações vêm e vão, idiomas nascem e morrem, impérios crescem e caem, mas as pirâmides continuam, com silêncio de pedra, com paciência geológica, com sabedoria que não precisa ser dita. E um dia, quando a humanidade finalmente parar de buscar respostas fora e começar a ouvir o que está dentro, talvez descubra que as pirâmides nunca foram apenas construções antigas. Elas foram, e ainda são, espelhos do que podemos ser outra vez. E quando esse dia chegar, o mundo não perguntará mais quem as construiu. A história das pirâmides não termina em um continente, nem pertence a um povo único. Depois da África e do Oriente, elas continuam surgindo como testemunhas silenciosas espalhadas pela Terra, como se uma mesma inteligência tivesse deixado marcas em diferentes épocas, sob diferentes céus. E quando nos afastamos do Egito, uma nova linha de perguntas começa a surgir, porque o mistério não diminui, ele se multiplica. No México, as pirâmides não são tumbas, são cidades inteiras construídas em forma de cosmos. Em Teotihuacan, a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua são tão perfeitamente alinhadas com o cinturão de Órion quanto as de Gizé. Não se sabe quem as construiu. Quando os astecas chegaram, as pirâmides já estavam ali, antigas, silenciosas, abandonadas. Eles as chamaram de lugar onde os deuses nasceram. É como se o conhecimento tivesse passado, mas a estrutura tivesse ficado, como uma memória petrificada. Mais ao sul, no Peru, a cidade sagrada de Caral, mais antiga que as pirâmides do Egito, revela plataformas piramidais feitas não apenas de pedra, mas de vibração. Instrumentos de vento foram encontrados ali, como se música e arquitetura fossem uma só tecnologia. As pirâmides de Caral não eram templos para a morte, mas para a vida, para o som, o ritmo, a matemática que pulsa no universo. Uma civilização que não deixou armas, mas deixou harmonia. E enquanto o Egito tem cerca de 120 pirâmides, o Sudão guarda mais de 200 no antigo reino de Núbia. Pirâmides mais estreitas, mais pontiagudas, como se quisessem tocar o céu. Elas não aparecem nos livros de história porque contam uma história incômoda, a de que o Egito não foi o único centro de conhecimento no Vale do Nilo. Houve outro, mais ao sul, mais antigo, mais esquecido. Talvez a memória do mundo tenha sido editada. Do outro lado do planeta, na Indonésia, existe um monte que talvez não seja um monte. Gunung Padang parece uma colina qualquer, mas medições subterrâneas revelaram estruturas geométricas embaixo da terra. Níveis de construção sobrepostos, datados não em milhares, mas possivelmente em dezenas de milhares de anos. Se for confirmado, será a lembrança de que a história humana não começou onde acreditamos. Começou antes, muito antes, e talvez com alguém que não lembramos. Na China, pirâmides gigantes de terra e pedra se erguem perto de Xi'an, cobertas de vegetação, escondidas e protegidas pelo próprio governo. Algumas têm mais de 100 metros de altura. Nenhuma é aberta ao estudo. Nenhuma é escavada. Muitas apontam para constelações, assim como as de Gizé, assim como as do México. Talvez porque todas nasçam do mesmo céu. Talvez porque alguém, em algum tempo esquecido, quisesse manter viva a memória do universo no chão da Terra.
E na Europa, onde a história é julgada mais antiga e civilizada, pirâmides aparecem onde menos se espera. Na Bósnia, uma estrutura com ângulos perfeitos, alinhamentos impossíveis e túneis subterrâneos que emitem ondas de energia ainda inexplicadas. A ciência oficial diz que é uma formação natural, mas formações naturais não têm orientação astronômica, não têm túneis com paredes lisas, não têm medidas baseadas em proporções matemáticas universais. Até a Grécia, berço da filosofia, guarda a pirâmide de Helenicon. Parece pequena, mas guarda as mesmas proporções que aparecem no Egito, no México e no Peru. A pergunta não é mais quem ensinou quem, mas por que esse padrão retorna como um eco que nenhuma fronteira cultural consegue apagar. Mesmo nas Ilhas Canárias, em Tenerife, pirâmides feitas de blocos vulcânicos se erguem como se fossem faróis para quem cruzava o oceano antes dos mapas. E se cruzavam, então a história que contamos sobre os povos isolados talvez nunca tenha acontecido. E à medida que essas pirâmides surgem, percebemos que elas não são símbolos locais, mas fragmentos de um mesmo quebra-cabeça global. A forma é a mesma. A matemática é a mesma. O alinhamento é o mesmo. A intenção é a mesma. O que muda é o idioma. O que muda é o nome. O que não muda é a geometria. Porque a geometria é uma linguagem que ninguém inventa, apenas descobre. Cada nova pirâmide revelada não conta uma história diferente. Ela repete a mesma história de outra forma, como se o mundo inteiro estivesse tentando dizer algo ao futuro. Talvez as pirâmides não sejam relíquias do passado, mas ferramentas do tempo. Talvez não tenham sido construídas para os mortos, mas para os que ainda viriam. Um dia, quando a última pirâmide esquecida for encontrada, talvez tudo se conecte. Não será a história de um povo, será a história de uma memória global, uma que diz que já fomos mais do que somos. Não pela força, mas pela consciência. Não pelo controle, mas pela vibração. Não pelo medo, mas pelo conhecimento. E quando entendermos todas as pirâmides como uma única mensagem, espalhada pela terra como sementes de pedra, talvez compreendamos que elas não apontam para os deuses do passado, mas para os humanos do futuro. As pirâmides não são as únicas estruturas que desafiam o tempo e a lógica. Há construções espalhadas pelo mundo que parecem carregadas da mesma assinatura de impossibilidade. Elas não pedem explicação, elas a recusam. São monumentos erguidos com uma precisão que a tecnologia moderna ainda luta para imitar. São blocos tão grandes que nenhuma máquina industrial existente hoje conseguiria levantar com facilidade. São cortes tão perfeitos que o metal mais afiado de agora parece imperfeito comparado ao acabamento de milhares de anos atrás. E quando a arqueologia não sabe explicar, ela nomeia ritual, culto, mistério. Mas o que é chamado de mistério é muitas vezes apenas algo que não conseguimos repetir. Em Baalbek, no Líbano, há blocos de pedra com mais de 1000 toneladas, encaixados como se fossem peças de um brinquedo de gigantes. Cada bloco é tão pesado que seria impossível movê-lo, mesmo com dezenas de guindastes modernos trabalhando juntos. A lógica histórica diz que foram erguidos por humanos com cordas, força e madeira. Mas a física responde com silêncio, porque a matemática não obedece narrativas. Se algo é impossível hoje, como seria possível no passado? Estudos recentes mostram que os blocos foram cortados com precisão milimétrica. Nenhuma explicação oficial consegue dizer como, apenas quem, e ainda assim, com incerteza. No Planalto Andino, em Pumapunku, existem pedras de andesita cortadas em formato de H, como se tivessem sido moldadas por máquinas com ângulos perfeitos, buracos simétricos e encaixes de engenharia moderna. Se fossem pequenas, seriam curiosas, mas pesam toneladas. Ali não há sinais de escrita, nem fios, nem ferramentas, apenas rochas impossíveis. Se civilizações antigas eram tão primitivas quanto nos disseram, por que elas realizavam o que nós, com tecnologia, ainda não conseguimos repetir?
Em Sacsayhuaman, no Peru, blocos gigantes foram encaixados com perfeição tridimensional, não com argamassa, mas com encaixe molecular. Nenhuma folha de papel entra entre as pedras. Elas não foram empilhadas, foram ajustadas como se fossem derretidas. Mas a pedra não derrete com facilidade. O fogo não basta. O tempo não basta. A engenharia moderna ainda discute como isso foi feito. Alguns acreditam que os construtores conheciam formas de abrandar a rocha através de frequências ou reações químicas perdidas. Outros dizem que a rocha foi moldada com tecnologia que jamais esteve em mãos humanas conhecidas. Ollantaytambo, também no Peru, possui blocos transportados do outro lado de um vale profundo, subindo e descendo montanhas, atravessando rios. O peso de cada pedra ultrapassa o limite de qualquer explicação baseada em troncos, cordas, escravos. A narrativa oficial sempre fala de trabalho humano. A física não fala nada. Ela apenas espera que alguém faça a conta. E a conta não fecha. Como mover 50 toneladas por caminhos que nem hoje seriam acessíveis a veículos industriais? Como cortar pedra dura com precisão geométrica sem metal avançado? Como erguer paredes inteiras de encaixe perfeito, onde a força não vence o tempo, porque o tempo não encontra onde entrar? Isso nos leva a uma pergunta que não se cala. Por que tantas dessas construções estão ligadas a lendas de seres que vieram do céu? No Egito, os deuses desceram em barcos luminosos. Na Mesopotâmia, os Anunnaki ensinaram a arquitetura e o cálculo. Na América Central, os deuses vieram das estrelas e ensinaram astronomia. Nos Andes, Viracocha apareceu entre os homens depois de um grande dilúvio. Na Índia, os Vimanas cruzavam o céu com poder que parecia fogo. Na Ilha de Páscoa, os Moais caminhavam sozinhos, guiados por uma força que os anciãos chamavam de mana, energia invisível, controlada pela voz, pelo som, pelo canto. Tudo isso seria apenas mito se não houvesse pedra. E a pedra permanece, indiferente à interpretação. O estranho é que essas construções não são aleatórias. Elas obedecem uma matemática universal, alinhamentos com constelações, proporções baseadas no número áureo, geometria quântica antes do conceito de quântico existir, conexão com pontos geomagnéticos da Terra, estruturas que parecem não servir a propósitos religiosos ou militares, mas energéticos, como se fossem máquinas, como se fossem nós em uma rede, como se o planeta fosse o circuito e as construções fossem antenas. A hipótese extraterrestre surge não porque as pessoas querem acreditar em ficção, mas porque a ciência evita admitir ignorância. Quando alguém diz, foram alienígenas, não está dizendo necessariamente que naves pousaram aqui, mas que a inteligência por trás disso era maior do que a evolução humana conhecida naquele período. Talvez alienígena não signifique de outro planeta, mas alheio ao que restou da nossa memória. Talvez a questão não seja eles vieram do céu, mas quem nós éramos antes de esquecer? Porque há outra hipótese, tão poderosa quanto a extraterrestre, a de que existiu uma humanidade anterior, avançada, global, tecnológica, destruída e esquecida. E que o que restou foram essas marcas, essas pedras, esses monumentos que sobreviveram ao tempo, à erosão, às guerras, às religiões, às mudanças de civilização. Talvez não tenhamos perdido o contato com alienígenas. Talvez tenhamos perdido o contato com nós mesmos. Mas quando a arqueologia encontra algo impossível, ela o chama de coincidência. Quando encontra matemática avançada, chama de acaso. Quando encontra precisão tecnológica, chama de talento manual. Quando encontra megálitos perfeitos, chama de trabalho coletivo e fé. Mas fé não corta pedra. Devoção não levanta 100 toneladas. Religião não traça constelações com milênios de antecedência. O mistério permanece não porque não há respostas, mas porque talvez tenhamos medo de aceitá-las. Porque admitir que não sabemos é mais difícil do que inventar explicações confortáveis.
porque aceitar que houve inteligência superior no passado significa questionar a própria ideia de progresso. E se o progresso não é evolução, mas lembrança? Talvez os construtores desconhecidos não queiram ser identificados. Talvez deixaram as obras, mas não os nomes, porque o nome desaparece. A pedra não. Talvez não queiram ser lembrados como deuses nem como alienígenas, mas como parte de uma memória mais antiga do que a escrita, mais profunda do que a história, mais ampla do que a ciência. E se alguém realmente veio do céu um dia, talvez o verdadeiro impacto não foi ter chegado,